Uau, que bonito ver tantas pessoas nesta casa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma exposição um pouquinho diferente da normal e eu gostaria sinceramente que vocês participassem. Tá? Nós vamos espalhar alguns microfones aí, ninguém vai ser filmado, apenas a voz para as pessoas que estão acompanhando pela internet possam compartilhar também desses momentos de aprendizado de vocês para minha pessoa e da gente para vocês. Então, já fizemos a nossa prece e vamos falar hoje por um assunto. Eu trouxe um assunto, a gente conversou bastante antes de trazer esse assunto, porque ele é bastante incomum em exposições. As pessoas costumam categorizar grupos mediúnicos como um estágio X numa casa espírita. De pessoas que estão, entre aspas, num lugar diferente das outras pessoas. E, na verdade, espero que nesta noite, e talvez se precisar na próxima semana, nós possamos tirar a conclusão que não. Então, a grande ideia desse encontro, de falar sobre esse assunto, tão pouco falado nas palestras, nas exposições, é desmistificar esse trabalho maravilhoso, que é o verdadeiro trabalho de amor ao próximo. Quem sabe, quem já passou, quem trabalha, quem com esses grupos, sente a importância e a abrangência que esse trabalho leva, não somente o ser, mas todo o grupo, a casa, e eu expando muito isso ainda, o planeta. Então nós vamos falar das reuniões mediúnicas antes dos trabalhos, durante e depois. Com uma visão no mundo físico, dos trabalhadores encarnados, e uma visão do mundo espiritual. Ou seja, das equipes que organizam, das verdadeiras equipes que trabalham nos grupos mediúnicos. Porque nós vamos concluir que muitas pessoas que têm mediunidade e trabalham em alguns grupos, pensam, principalmente os médiuns ostensivos, pensam que são a cocada preta, que são o auge de todo o trabalho. Na verdade, com a experiência, com a prática e com o entendimento, nós vamos concluindo que nós somos parte de um mecanismo perfeito, de uma engrenagem perfeita, mas sempre coordenada pelo mundo maior. Sempre administrada e muito bem administrada pelo mundo maior. Não poderíamos começar falando de grupo mediúnico, nós vamos iniciar falando de um grande expositor, de um grande irmão que trabalha há muito tempo nessa seara, Divaldo, não é verdade? E olha só o que ele nos passa sobre a questão medianímica, sobre a questão de o que é um grupo mediúnico. Começamos com essa fase, nos perguntando, o que é um grupo mediúnico? Divaldo responde: a associação de pessoas que têm conhecimento da doutrina espírita e que pretendem dedicar-se ao estudo da fenomenologia medianímica e simultaneamente praticar a excelente lição do próprio espiritismo, que é a caridade. Vejam bem, conhecimento, dedicação e prática. E com isso nós obtemos o grande motivador que um grupo mediúnico faz, que é a caridade. Porque nós podemos ter certeza numa coisa: quando se reúne pessoas para trabalhar, quando se entende sobre esse trabalho, o grande objetivo sempre é auxílio ao próximo. Nós vamos tirando as nossas conclusões com o decorrer. Ainda continua dizendo: é uma maravilhosa oportunidade de intercâmbio entre o mundo físico e o espiritual, onde equipes com base no amor incondicional tratam os enfermos do espírito. Atenção a essa palavra, amor incondicional. É difícil, meus irmãos.
Porque nós costumamos utilizar a palavra amor facilmente. Eu amo. Mas procurem entender qual é o sentimento verdadeiro que esta energia, que esse sentimento realmente significa. E nós estamos buscando o tempo todo, nós que trabalhamos nessa parte de auxiliar o próximo, principalmente, nós que estamos no dia a dia tentando ser pessoas melhores, acabamos caindo nesta frequência, que é uma frequência. O amor é um estado, não é uma palavra. Inicia assim como uma palavra, com um sorriso muitas vezes forçado, como uma mudança de atitude, mas chega a um ponto em que, através do retorno e das reações que o universo começa a nos responder, isso começa a se transformar num estado. Então, amar é um estado. E incondicionalmente é o que a doutrina espírita nos traz. Não nos importa saber se é de tal religião, de tal doutrina, de tal credo. O importante daquele que ama incondicionalmente é que apenas ele faz. E esses trabalhos, os trabalhos mediúnicos, uma das partes maravilhosas desses trabalhos é exatamente isso. Num determinado estágio da reunião, a espiritualidade, os coordenadores, eles encaminham até nós aqueles que precisam ser auxiliados. E não aqueles que nós queremos ajudar. É claro, colocamos os nomes nos cadernos, fazemos os atendimentos fraternos, entram nesta triagem sim. Mas o interessante é entender que é um trabalho que a gente não espera exatamente quem vai ser atendido naquela noite. Ou seja, o início de um grande exemplo do que é o amor incondicional. Então, ela ainda com definições para que a gente comece a sentir a ideia do que é um grupo mediúnico. Uma reunião é um ser coletivo, não é? Cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros e formam como que um feixe, não é? Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Muitos grupos se formam, e a gente está falando de grupos mediúnicos, mas se vocês quiserem, vocês podem entender e aplicar isso aos nossos grupos familiares, aos nossos grupos de amigos, porque, na verdade, o amor se repete. O objetivo é que, né, o local, a situação é que é diferente. Então, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, nos dá essa linda informação, que a reunião mediúnica é um ser coletivo, diferente, meus irmãos, meus amigos, de que muitos trabalhadores da seara entendem hoje. Porque, acreditem, dentro desses trabalhos existem personalismos. O melhor dialogador, o melhor médium de psicografia, o melhor médium de psicofonia, e aí com isso, infelizmente, essa engrenagem que foi idealizada para ser uma engrenagem perfeita, acaba se tornando falha em alguns gomos. E aí o que se perde? Mesmo assim, a espiritualidade está sempre nos amando. Mesmo assim, eles nos entendem o tempo todo. Mas o que se perde com isso? Mais importante, a oportunidade de ajudar o maior número de pessoas naquela noite, naquele dia, naquele trabalho. A oportunidade, estando um grupo coeso, como um grande feixe, como uma engrenagem perfeita e sincronizada, de auxiliar em trabalhos mais significativos à humanidade, a um bairro, a um país. Então, quando a gente começa a pensar, não só num grupo mediúnico, mas nos trabalhos de passe, nos trabalhos de voluntários, que muitos de vocês eu tenho certeza que participam direto ou indiretamente, ou participarão, porque quem se reúne para o aprendizado da doutrina espírita, a consequência é ser pessoa melhor. E nós só seremos pessoas melhores, quem não concluiu isso, é auxiliando o próximo.
auxiliando aquele que está na nossa frente. Então, os objetivos de um grupo mediúnico, podemos catalogar, indicar alguns, é acima de tudo uma oportunidade de um indivíduo autorreformar-se. Olha, é importantíssimo isso, porque a maioria das pessoas pensam que se reúnem uma vez por semana, né, numa determinada hora, num determinado lugar, para auxiliar os outros, somente. E saem de lá, muitas vezes, claro, sempre saímos melhor do que entramos. Se não acontecer isso, preste atenção, porque se alguma pessoa que tem mediunidade, trabalha num grupo mediúnico, ou num grupo de passe, ou um grupo assistencial, sair pior do que entrou num trabalho de auxílio ao próximo, é porque em algum momento a sua própria engrenagem, o seu sistema está com alguma dificuldade. Isso poderíamos enumerar várias coisas e vamos concluir no decorrer da noite. Mas, por exemplo, as atitudes em relação às pessoas, o modo que trata as pessoas, como passou o dia, como passou a semana, o que pensa das pessoas e da casa que irá ir trabalhar, tudo isso influencia diretamente mais do que possas se imaginar. Então, quando a gente começa a trabalhar por um bom tempo no auxílio ao próximo, a conclusão é que é uma grande oportunidade de nós nos arrumarmos. Todo trabalho voluntário é sempre uma grande oportunidade de nós nos arrumarmos. Porque a gente começa a ver a atitude das pessoas que estão à nossa volta no trabalho e começa a observar. E diz, pô, bacana isso que aquela pessoa faz. O exemplo, e começa a se autoanalisar, né? Começa a se observar no dia a dia. E essa observação faz o quê? Puxa, tem alguma coisa errada. Ora, eu estou vendo as pessoas agirem dessa forma e eu estou fazendo isto, ou agindo desta forma, e é maravilhoso. Porque não numa semana, não num mês, às vezes em alguns anos, essa pessoa começa a trocar sua forma de viver, seu modo de agir, e isso é maravilhoso, e é uma transformação pessoal. Então, nesses trabalhos, nós acabamos realmente nos auto-reformando, querendo ou não. Eu estou bem. Sim, está bem, mas daqui a um mês, um ano, quem sabe, cada um tem seu tempo, e há de se respeitar, sabemos disso. É impressionante. Nós mesmos começamos a nos modificar quando queremos auxiliar o próximo. Então, os objetivos é de fazer silêncio, outro objetivo, né? De fazer silêncio para escutar as lições que os espíritos que nos vêm. Depois da morte, chorando e sofrendo, sendo este um meio de evitar que nós caiamos em seus erros. Então, mais uma vez, ao contrário do que muitos pensam nos grupos de atendimento, no momento do auxílio, nós estamos tendo a exemplificação, o exemplo desses irmãos que estão na ativa, muitas vezes, da maldade, do desequilíbrio, da falta de amor. Mas quem são eles? Pessoas do mal? Muitas pessoas ainda têm essa concepção. Quem não está fazendo bem é mal. Quando nós começamos a estudar um pouquinho mais a doutrina, nós começamos a concluir que não existe pessoas más. Por incrível que pareça, não existe pessoas más. Existem pessoas que não aprenderam a amar. É dessa forma que nós estamos trabalhando, batalhando para pensar, entender e principalmente agir. Então, esses irmãos menos avisados, como a gente gosta de usar essa expressão, não pessoas más, como muitos utilizam, na verdade, eles ainda não descobriram, não passaram pelas situações que nós já tivemos a oportunidade de passar e já tivemos de aprender. E nesta circunstância, nós que temos esse conhecimento, deveríamos olhar para eles
com compaixão. Compaixão, respeito e pelo entendimento, aceitar que eles ainda não sabem aquilo que sabemos hoje. Portanto, eles não são pessoas más, são pessoas que ainda não aprenderam a amar no nível que estamos hoje. Então é saber que muitas vezes estamos, na verdade, meus irmãos, nos tratando. Eu vou contar, lembro que a qualquer momento, eu gostaria da interação, a qualquer momento pode se perguntar. Eu tenho aqui várias pessoas que trabalham nos grupos da mediunidade, estudantes da mediunidade, eu estou vendo, pessoas que trabalham em grupos mediúnicos, que estão aqui com a gente. Então, assim, seria muito interessante compartilhar as dúvidas e também os que têm a acrescentar alguma coisa nessa exposição. Mas é saber, então é só levantar a mão, tá? É saber que muitas vezes estamos nos tratando. Falando da parte prática mesmo, de um trabalho mediúnico, é impressionante como os amigos espirituais realmente nos amam, como eles nos respeitam. Porque assim, nos trabalhos mediúnicos, para tu ter uma ideia, nós temos vários níveis de irmãos em vários níveis de amor, digamos assim, de conhecimento, de estado evolutivo, digamos assim, né? Então, alguns com um ego um pouquinho maior, outros que nem a gente, com um ego maior ainda, entendeu? Como, né? Me incluindo. E, claro, o espírito não é aquele que é o santo, que é o perfeito. Lembrem, o espírita, ou que quer ser espírita, é aquele que trabalha todo dia para ser um pouquinho melhor. Vamos lembrar disso. Porque se pensar que entrou numa casa espírita, num trabalho espírita, ou qualquer outra coisa, dizer assim, eu agora estou no outro patamar, gente, o universo vai nos mostrar que não é dessa forma. Mas o verdadeiro, aquele que realmente começou a entender como nós, que o verdadeiro espírita, como diz Emmanuel, é aquele que é melhor todos, um pouquinho, todos os dias, né? Então, com esses níveis diferentes de trabalhadores voluntários que temos dentro de um grupo mediúnico, é interessante ver que muitos saem do trabalho na noite e dizem assim, nossa, que maravilha, olha só aquela pessoa ali, ó, aquela que nós atendemos antes, agora há pouco, veja bem que estado que estava essa pessoa. Como nós conseguimos tirá-lo da situação que estava, do buraco, das cavernas, enfim, não vou, né? E a pessoa sai feliz da vida. Nossa, tu viu só como ele tinha aquele ódio da pessoa? E a gente comenta isso. Comentava, digamos assim, né? Ninguém aqui mais comenta isso, né? Então, aí quando a gente começa a conversar com os amigos espirituais, a estudar um pouquinho a doutrina, vejam como eles são maravilhosos e queridos com a gente, a espiritualidade. O que eles fazem? Na verdade, um ou vários daqueles que foram atendidos na noite, sabem quem são? As pessoas que trabalham no grupo mediúnico. Muitas e muitas vezes isso acontece, para não dizer quase todo o trabalho. Então o que acontece? É direcionada uma energia no cenário energético do trabalho, onde os médiuns, principalmente os que têm, né, os que têm evidência, acabam vendo pessoas diferentes, mas na verdade muitas vezes são elas mesmas sendo tratadas em seus arquétipos, em seus departamentos de vidas anteriores. Então, na verdade, eles estão utilizando o animismo deles, a espiritualidade cria um cenário que eles veem outras pessoas, olha a energia desprendida. Para quê? Porque se a pessoa, muitos de nós, nos víssemos fazendo aquilo, naquela situação, naquele momento, bem capaz de ter se levantado da cadeira e ir embora. Ou não voltar em outro trabalho pelo constrangimento de energias que muitas vezes nós geramos. Porque não pensem que nós sempre fomos assim como somos. A cada encarnação estamos sim melhores. A cada encarnação estamos melhores. Mas ontem, meus irmãos, há 100, 200 anos atrás, nós éramos bem diferentes. A maravilha disso tudo é que nós estamos, a cada encarnação, a cada vida,
sendo pessoas melhores. Pode não parecer, mas estamos sendo pessoas melhores. Então vejam, para concluir, esta linha do pensamento. Muitas vezes nós estamos nos tratando. E por nós sermos pessoas, às vezes, com o ego ainda acerbado, né? Ainda sem tanto controle, a espiritualidade, por amor, faz com que essa energia seja reequilibrada, ou seja, esse arquétipo com densidade que te prende a sofrimentos, a problemas psicológicos, a depressão, a doenças, porque muitas pessoas nessa vida têm doenças, têm depressão e não foram geradas nessa vida. Então, os que trabalham na seara, através do merecimento, muitas vezes são tratados nessas deficiências de energias que eles mesmos geraram no passado. Que basicamente, muitos desses momentos são esses, são os trabalhos de as pessoas se arrumarem. E aí, o que acontece? Do nada, a pessoa para de ter esses problemas, a pessoa, angústias, medos, situações que não se sabiam, que as pessoas vão ao médico, que vão ao psiquiatra, ao psicólogo, e não acham nada fisicamente. Aí, a resposta está nas vidas anteriores, nas vidas pretéritas. Quase todas as doenças da alma, as psicológicas, né, que acabam rebaixando ao corpo físico, né, vêm do espírito. Então, vejam bem, nós nesses grupos nos auxiliamos para estarmos mais fortes, mais leves, para também auxiliar a grande massa de amigos que precisam. Alguém quer perguntar ou quer participar? Lembre-se que está liberado, tem só... Ou não está interessante ou está muito instrutivo, né? Espero que esteja na segunda opção. Então vamos ver aqui como é formado um grupo mediúnico, não é? É outra situação que as pessoas se perguntam, não é? Como que é formado um grupo mediúnico? Bom, nós temos basicamente duas situações diferentes que formam um grupo mediúnico. O grupo físico e o grupo espiritual. Na verdade, esse grupo normalmente é maior do que se possa imaginar. Está quente aqui dentro? Poderia dar uma ligadinha no ar-condicionado? Tudo bem? Ah, está ligado? Beleza. Então, basicamente, um grupo mediúnico, ao contrário do que muitos pensam, né, trabalham em sincronia com uma equipe espiritual junto com o grupo físico. Né? Nós temos os trabalhadores, nós vamos ver mais detalhado à frente, né? Temos os trabalhadores espirituais, né? E aqui na mesinha, ali no centro, no menor número sempre, não é? As pessoas físicas, o grupo físico. A equipe espiritual falando aqui. Muito tempo antes do grupo físico começar a se encontrar, ou se reencontrar, vamos falar disso, toda a equipe espiritual se organiza. Por que eu quis colocar isso? Para que a gente entenda que o trabalho sempre inicia na equipe espiritual. Ainda é dessa forma. Claro, porque nós temos nossas dificuldades. No corpo físico, nós, felizmente, nos esquecemos das nossas vidas anteriores. Felizmente. Então, a equipe que prepara todos os detalhes da nova equipe que vai se formar no grupo físico. Sim. Da internet? Sim, pode, claro. A Lira Catilano pergunta se ela pode participar do grupo mediúnico em uma casa se ela fez curso em outro. Legal. Se a pessoa pode participar num grupo mediúnico de uma casa, se fez o estudo básico, né, numa outra. Eu posso falar da casa que a gente participa, porque, como eu disse, as casas espíritas têm têm total liberdade. O espiritismo em si é a liberdade de escolha, de ação. Em geral, o pensamento seria que, se você fez toda a parte teórica, né, necessária, a gente viu ali o próprio Divaldo falando, que é imprescindível o estudo, o trabalho, né? Depois de uma conversa com a equipe que trabalha, eu não veria problema nenhum, e isso aconteceu já na nossa casa. Então,
Porque, gente, em momento algum, eu penso assim, nós deveríamos perder a oportunidade de permitir que uma pessoa possa se ajudar e ajudar alguém. Em nenhum momento, nós como trabalhadores, na nossa vida, se a gente notar que há uma possibilidade de alguém ser auxiliado, gente, nós não podemos ter o direito de impedir que essa pessoa consiga essa oportunidade. Então, ao nosso ponto de vista, né, e a se respeitar todos os outros, a sua resposta, sim. Se você fez o curso básico e da mediunidade, não teria problema nenhum trabalhar num grupo mediúnico, tá bom? Obrigado. Então, há muito tempo antes, essa equipe, ela se organiza. E esse reencontrar, que eu coloquei entre aspas aqui, é outra coisa muito interessante que muitas pessoas só acabam concluindo depois que começam a trabalhar em si, né, nos grupos mediúnicos. Pai, eu te agradeço. Então, a conclusão de reencontrar é o seguinte, gente, é impressionante, muito obrigado, como as pessoas se reencontram. E olha, às vezes de outros países, às vezes de cidades totalmente diferentes. E aí, daqui a pouco, se encontram numa casa. Aí, daqui a pouco, estudam, trabalham juntos, são amigos, até alguns têm uns problemas pessoais, que é claro, energia com energia, né? Nem sempre estão em harmonia. Mas aqui dentro, né? Eu sei que todos vocês entendem isso e se esforçam para trabalhar essas energias, não é? E aí o que acontece? Num determinado momento se forma um grupo mediúnico na casa. Aí daqui a pouco começam-se os trabalhos mediúnicos. E daqui a pouco nós somos levados a vidas anteriores nossas. Aí tu começa a olhar a tua amiga e dizer assim, nossa, nós já estivemos juntos em 1870, em 1200, em 1500. Gente, isso não é papo de louco. Embora possa parecer. Nós começamos a nos reconhecer, e não é uma vida. Eu posso afirmar para vocês que são 3, 4, 5, 6 vidas, que 6, 7, 8, 10 pessoas estão se reunindo novamente num grupo, que já se reuniram antes mesmo de Kardec, muitas vezes, grupos espiritualistas, né, que não se falava ainda da doutrina codificada, como é hoje, maravilhosa. Os espíritos dizem assim, a vida que vocês estão levando hoje encarnados é uma maravilha. Lembre-se, há alguns anos, nós éramos queimados, né, como já foi, né, como várias pessoas. Por quê? Porque tínhamos a mediunidade e naquele tempo as pessoas realmente não entendiam e há de se respeitar. Mas hoje nós podemos nos reunir numa casa, botar uma placa ali fora e dizer, somos espíritas, queremos te ajudar. E acredite, a vida continua. E acredite, existe reencarnação. E acredite, você é um ser milenar. Algum tempo atrás, seria difícil falar isso, não é verdade? Então nós estamos nos reencontrando, por incrível que pareça. E é lindo isso. É maravilhoso. É maravilhoso tu ver que realmente algumas predisposições que tu tem hoje, que não sabe de onde veio, por que tu age daquela forma, e quando a gente tem esse merecimento, é nos mostrado coisas que fazíamos em outras vidas. E aí nos diz, bah, como é que eu não vou acreditar numa coisa dessa, gente? Essa loucura, a gente até já conversou, isso é uma loucura, então, de 15 pessoas? Aí tem outra casa que tem mais 5 grupos, então é de 60, de 100. Agora tivemos Divaldo com 9.000 pessoas assistindo ele. Então, né, 50 e poucas pessoas assistiram pela internet as transmissões que a gente fez. Então, deve ter muito louco nesse mundo. Nos outros países, né, a mediunidade aflorando, as pessoas tentando procurar explicações para isso que está acontecendo, não é verdade? Na verdade, nós estamos voltando, meus irmãos, para o cerne.
Nós saímos muito fora, todos nós, e ninguém acha que está fora. Aquela história de jogar pedra, meus amigos, talvez pedra em si não foi jogada, mas muitos de nós fizeram isso também, tá? Mas coisas equivalentes foram feitas. Então, na verdade, nós estamos hoje, através dos nossos sofrimentos, porque ninguém sofre, nós viemos reequilibrar as energias que nós mesmos geramos ontem. Se nós estamos passando por situações difíceis hoje, meus irmãos, não é porque é maldade, injustiça, fatalidade, tenho certeza que não. Vamos entender que isso foi energias que nós mesmos geramos nas nossas vidas anteriores. E estamos tendo a felicidade de passar por situações equivalentes a que geramos para que essas energias deixem de fazer parte do nosso corpo. E nós fiquemos leves, livres e soltos para subir os degraus da evolução. É assim que funciona. Então, as dificuldades, as situações das nossas vidas, os problemas psicológicos, até financeiros, a resposta está em vidas pretéritas. Como nós agimos, como nós trabalhamos nas situações anteriores. Sim? Luciano, temos uma nova pergunta aqui vindo da internet. Manolo, ele pergunta em que o grupo mediúnico melhora seus participantes, além de ajudar, é claro, os demais. Beleza, Manolo? Beleza. Tu continua acompanhando a palestra, né? Que até o final tu vai melhorar essa conclusão tua, tá? Pode ter certeza. Mas os integrantes, como foi falado no slide anterior, mais estão se ajudando, muitas vezes, do que ajudando o próximo. Porque primeiro nós temos... A gente não quer, a gente quer sempre inverter a coisa. Eu quero ser o melhor, o mais forte, o que mais aparece, o que está mais próximo da luz, né? Até alguns andam de branco, né? Na verdade, é tudo muito diferente. É uma consequência, uma sequência. Como é que nós vamos ajudar os outros, Manolo, se nós não estamos fortes? Se nós não estamos equilibrados, pelo menos o mínimo possível. Então, primeiro passo, o grupo sofre uma autorreforma intensa. Mesmo que, como a gente viu, muitos não admitem nem sabem. E depois, no decorrer dos trabalhos, essa reforma vai ser contínua, porque, gente, foi falado agora que o espírito mediano, a gente está estudando as obras de André Luiz no nosso grupo mediúnico, e foi falado que um espírito mediano tem 40 bilhões de horas de vida. Então, nós já tivemos várias vidas, a gente pode concluir, né? Várias vidas. E será que em apenas uma encarnação, ou duas encarnações, ou duas vidas, falando, né? Nós conseguimos reequilibrar tudo que a gente gerou no passado? Fica um pouquinho difícil, né? O grande lance, e sempre o lance positivo, porque tem que ter, senão daqui a pouco vocês vão fechar a cara, vão ficar tristes, né? Não vão gostar da exposição, é que nós estamos sempre melhores. E nós temos sempre a oportunidade de ser pessoas melhores. Então, na verdade, a gente trabalha nos reformando ao exemplo dos exemplos que a gente vê dos espíritos que estão sendo tratados também. Nós estamos vendo aquele sofrimento, nós estamos vendo o cenário todo da energia que a pessoa gerou para outras pessoas. E qual a conclusão lá interna que a gente acaba tirando? Isso não é bom. Olha o sofrimento desse irmão. Olha o estado físico e energético que ele está. Que alguns se tornam até em forma ovoide, perdem a característica humana. Se tornam da forma de licantropia, ou seja, formatos de animais. São maus? Não, eles ainda não entenderam o que é o amor. Aí cabe a nós, pessoas, entre aspas, mais instruídas, estender a mão, auxiliar e fazer esse trabalho para que eles entendam e acendam o Deus interior que todos nós temos, porque senão existiam os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. É isso que funciona? É assim, pessoal? Vocês acham que é assim? Porque os que são menos bons, para não dizer maus, então são de outra turma, e nós somos
Não, nós só aprendemos já com as nossas experiências que isso não nos faz bem. E é isso que a gente aprende, Manolo, concluindo, nos trabalhos, através dos exemplos e a sensação de fazer bem ao próximo é as gotas da verdadeira felicidade que todo mundo está procurando. Porque não tem coisa melhor no mundo, meus irmãos, a sensação de que você fez bem para alguém e ter a resposta, né? Não que a pessoa venha te dizer, não há necessidade, mas tu sente que tu ajudou alguém. Não é ajudar dando dinheiro. Ajudar dando dinheiro é muito fácil. Principalmente aquela que o cara bota o selfie e bota o dinheirinho ali, né? Doei, né? Isso acontece bastante, não é verdade? Estão errados? Não. Começa-se a ser bom dessa forma. Começa-se a sorrir forçando o sorriso. Não tem outro jeito. Depois, isso começa a ser automatizado. E depois se torna amor, respeito, carinho, compaixão e as outras coisas. Espero ter respondido, amigo. Acompanhe a gente aí. Então, a formação de um grupo mediúnico. A equipe espiritual. Vamos ver alguma coisa sobre isso. Muitos desses amigos já vêm em trocas físicas e espirituais de outras vidas. Olha só. É interessante quando a gente vai conversando e trabalhando na prática com a mediunidade, que muito, ao contrário do que muitos pensam, existem os mentores lá em cima e nós lá embaixo. Nós trabalhadores encarnados. Gente, em geral não é assim. Existe sim, como a gente vai ver didaticamente, uma hierarquia de energia, de conhecimento, de moral, mas esses que estão próximos a gente, os nossos anjos da guarda, né? ou mentores, como alguns chamam, em geral, são irmãos que estão sem o corpo físico, vibrando numa outra frequência, que vivem vidas ou vida próximo da gente, né? E eles estão aguardando a troca de posição. Numa hora eles estão do nosso lado nos acompanhando, uma vida inteira nos auxiliando, e daqui a pouco, quando desencarnamos, ou antes, eles vêm, tomam um corpo físico, e nós muitas vezes reencarnamos na mesma região que ele está, e acabamos sendo os anjos da guarda deles. Olha, tudo é perfeito, porque senão fica um negócio meio desconectado. Nós teríamos que ter um batalhão de espíritos especialistas em cuidar das pessoas e um batalhão de pessoas que seriam as pessoas encarnadas. Ficaria a desproporção muito grande. E, na verdade, como o Divaldo disse, nós temos 40 bilhões de espíritos desencarnados na crosta terrestre, para 8 bilhões, mais ou menos, de pessoas como nós. Então, vejam, é muita desproporção para dizer que nós temos sempre um para um, Na verdade, nós estamos o quê? Trocando. E essa troca é o que nós fizemos na vida encarnados. Por que nós vivemos em comunidade, juntos, próximos uns dos outros? Para que energeticamente nos atraímos, as dificuldades de um sendo colocada e a oportunidade de aprendermos uns com os outros. E o mundo espiritual funciona dessa forma. Eles estão nos intuindo, estão às vezes evitando que passamos por situações difíceis, quando eles têm esse campo de visão amplo que é o mundo espiritual. E aí daqui a pouco a coisa se inverte. Estamos no mundo espiritual, estudando, aprendendo, né? E também eles estão encarnados, passando pela prova. Porque sabemos que se nós geramos energias físicas aqui na Terra, por exemplo, de desequilíbrio para alguém, no mundo espiritual, somente não é reequilibrada. Se nós geramos energias densas vão ter que ser equilibradas onde foi gerado, no corpo físico. É a escola da vida. Então, aí a necessidade de estarmos nessa troca. E nessa troca, cada um vai ficando cada vez mais leve em relação às suas energias. Até possamos passar por um outro estágio evolutivo, que aí não precisaremos mais reencarnar no corpo físico com suas doenças, com seus problemas, com as situações. E aí para onde a gente vai? Para mundos intermediários e mundos felizes. Que lá a gente não tem mais esse problema de um querer passar por cima do outro, de um ser melhor, mais bonito, mais feio, mais isso, menos aquilo. Na verdade, todos se respeitam porque sabem que
não gostaria que fizesse a você aquilo que, né, seja feito, não é verdade? Aos outros. Então, ainda na formação do grupo espiritual, no grupo mediúnico, nós temos ainda a equipe espiritual. Podemos criar uma forma didática, tá? É didática. Nós sabemos que a hierarquia é infinita, né? É infinita os níveis evolutivos das pessoas. Então, a gente não pode chegar e dizer assim, esse é um arquiteto. Olhou para o cara ali, a médium olhou, ó, esse é um arquiteto. Né? Ah, esse aqui é um espírito de luz. Ainda não temos essa ferramenta para conseguir medir. É claro, os médiuns videntes, os médiuns sensíveis, né? Os audientes, enfim, eles conseguem sentir, nós conseguimos sentir através da energia o tipo energético que a pessoa é. Então, isso é muito utilizado na prática nos grupos mediúnicos. Antes mesmo do espírito se manifestar, os médiuns já estão sentindo a energia dele e se preparando energeticamente para poder acolher, para poder atendê-lo, não é? Então, nós podemos dizer que nós temos numa hierarquia os arquitetos espirituais. Esses são os que planejam efetivamente os trabalhos, né? A gente teve oportunidade de visitar um lugar desse em desdobramento. Desdobramento, para quem não sabe, é um estado de consciência onde o corpo físico permanece fixo numa cadeira ou num determinado local e os corpos, ou o corpo mental, espiritual, né? Dependendo do estágio, pode ser o perispiritual, ele se desloca até determinados lugares. Todos nós fazemos isso, tá? Não é só grupos mediúnicos. Para quem não sabe, toda a noite nós desencarnamos. Toda noite nosso corpo físico fica no seu automatismo, respirando, movendo, enfim, toda aquela parte, e os nossos corpos espirituais saem. Saem para quê? Aí eu pergunto para vocês. O que vocês fizeram nos dias anteriores? O que vocês andam fazendo? O que vocês andam pensando? Quais são os seus projetos de vida? Bom, agora você já tem a resposta para onde vocês vão. Está aí a importância do preparo que cada um de nós deveria ter, principalmente antes de trabalhos, né? E também nós, pessoas que ainda não estamos nesse meio, antes de dormir. O antes de dormir é importantíssimo, porque ali nós estamos como se fosse sintonizando no canal do programa que nós vamos assistir logo depois que nós realmente fecharmos os nossos olhos. E isso é exatamente a forma que acontece. Ah, Luciano, exemplifique isso. Não precisam pegar um livro inteiro e ler, recitar várias orações decoradas. Basta ter consciência por alguns segundos até, fechar seus olhos, se conectar, pedir para que o seu mentor, o anjo da guarda, enfim, ou Jesus, ou Deus, possa naquele momento fazer parte de onde você está, da tua consciência, e que você naquele momento se dispõe a ir, a estar apto a auxiliar e ser auxiliado, a ir para lugares bons de refazejo. Assim seja, o amém, como quiserem. Basta isso. É simplesmente como chegar e plugar na tomada e a lâmpada acendeu. Agora acendeu, agora eu encontro o caminho. E melhor ainda, além de eu encontrar o caminho, na hora do desdobramento, ou seja, meu corpo espiritual vai se deslocar e vai em direção a algum lugar, geralmente o lugar que eu estou sintonizado, né, do que eu tenho feito e pensado, com as pessoas que se comprazem com aquilo que pensam, o que eu penso no dia a dia. Então, melhor, quando plugou através da oração, acendeu uma luz. E quando acendeu essa luz, olha quem está ali esperando, na porta da passagem. Não é da passagem da morte eterna, tá? Porque não existe morte, né? Existe uma continuação. Mas no momento de desdobramento, sabe quem espera nós? Nossos mentores.
às vezes com uma caravana de irmãos esperando, como eles usam a expressão, pegar o bonde, ou para aqueles que gostam de passar a noite em claro, perder o bonde, porque nós perdemos o bonde. Aqueles que gostam de ficar a madrugada inteira lá acordado, nós estamos segurando o nosso corpo físico e perdendo a oportunidade de ir para lugares de estudos, lugares de aprendizado, lugares que possamos receber energias bem mais, superiores do que a gente recebe no corpo físico, para voltarmos com a bateria cheia e estarmos aptos à vida normal no outro dia. Então, essa conexão que a gente faz ao deitar é a porta para realmente... Então, os mentores na prática vivem pegando no pé da gente, no bom sentido, pelas suas indiretas, porque o maravilhoso é que ninguém te diz, para de fazer isso, porque se algum grupo mediúnico começarem a direcionar muito a uma pessoa, se preocupem, não é assim que funciona. O carinho e o respeito que eles têm pelos integrantes é tão grande, que quando eles falam de uma forma plural, mas a carapuça serve, gente, nossa, tu olha para o lado e diz, nossa, está todo mundo de carapuça vestida. Porque, claro, todos nós temos muito a melhorar. Então, eles dizem assim, ó, cuidado, hein? Tem gente perdendo o bonde. Então, o que acontece? Os espíritos estão em caravanas para continuar o trabalho da noite, para auxiliar, e estão no corpo físico ali, às vezes, no Facebook. Não estou dizendo que o Facebook é errado, eu também tenho. Mas a noite foi feita para dormir. E melhor ainda, para se desdobrar. Pode dar o microfone para ela, por gentileza, para as pessoas ouvirem? E se quando puder, mais um copinho d'água, por favor. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. O fato da gente acordar muito cansado, né? A gente dorme para descansar e acorda mais cansado do que dormindo. Então, não sei se tem alguma explicação. Tem. Primeiro, a física. Sempre a gente tem que verificar o nosso corpo físico. Muito obrigado. A nossa máquina. Porque quando começamos, principalmente no início, quando começamos a estudar a espiritualidade, nós começamos a ligar tudo aos espíritos. Tudo. Então, se eu estou cansado, se eu estou isso, se eu estou sentindo calafrio, se eu estou vindo uma luz diferente, eu caiu uma panela, bateu uma porta, espírito. Gente, acontece isso sim. Mas é comum nessas fases a gente, muito obrigado, a gente ligar tudo a isso. Então, primeiro, se faz uma pesquisa, se você não está com dificuldades de vitamina, não sou eu especialista para isso, mas se você não está com problema de alguma vitamina, se você tem feito exercício, enfim, tudo isso pesquisado, né? Vamos agora para a segunda hipótese. É comum, muitas vezes, nós, nesses desdobramentos, irmos para lugares de verdadeiro trabalho pelo próximo. Aliás, o pessoal trabalha 1 hora, 2 horas num grupo mediúnico e trabalha 6, 7 horas em desdobramento. Até a hora que alguém te cutuca, ou que tu ouve um barulho, ou que tu acorda. Então vejam, é muito bem aproveitado esses momentos, por incrível que pareça. E que muitas vezes nós vamos... Porque assim, as pessoas pensam... pegando o teu gancho, já que a gente falou, muitas pessoas chegam no atendimento fraterno, conversam com a gente falando assim, nossa, eu devo ser uma pessoa muito ruim. Eu vivo tendo pesadelo. E coisa ruim, rapaz. Eu só vejo coisa ruim, só vejo gente em mau estado, ou querendo me fazer mal, ou com raiva. E aí, realmente, tem pessoas que têm esse pensamento, né? Que lembram de partes, frações de sonhos assim, ou até inteiros. Aí lá vem a doutrina espírita com a sua lógica, nos dar explicação para isso também. Ora, vamos utilizar a lógica. Onde é que tu vai ajudar alguém? Num parque de diversões? Sentar, comer algodãozinho doce, tomar um sorvetinho, sentadinho? Claro que não. Nós vamos para lugares onde existem irmãos que realmente precisam de auxílio. Né? E saibam, quando a gente está em desdobramento, a nossa percepção é muito expandida. Porque ali nós somos a mistura de tudo que nós fomos em vidas anteriores, nas suas devidas proporções são demonstradas. Não quer dizer que quando vai para o mundo espiritual, lembra de tudo. Não. Isso é estado evolutivo de cada espírito.
Mas, em geral, você consegue ver energias, situações que no corpo físico você não consegue enxergar. Então, muitas vezes, em períodos adaptativos, em fases de adaptação, principalmente, nós trabalhamos muito forte. E como o corpo perispiritual, o corpo físico, na verdade, é a cópia exata do nosso corpo espiritual, que é o corpo dos espíritos, movimentando muitas vezes em intensidade esses corpos, nós temos a possibilidade de sentir no corpo físico. Normalmente isso é transitório, não é para sempre, digamos assim. Pode se chamar de um ciclo, de uma fase, né? De repente uma fase de adaptação ou lugares que estão sendo trabalhados, né? Mas, em geral, o trabalhador, a pessoa quando começa a entender ou praticar com maior ênfase, é bem pelo contrário, acordar pronto para o dia mesmo. Então, vamos colocar isso como um ciclo, né? Se isso se prolongar, trabalhos voluntários. Eu sou estranho em dizer, vem à casa espírita. Não é isto. Eu tenho um horror a isso. Inclusive, o pessoal diz, tem mediunidade, tu tem que trabalhar a mediunidade, senão tu vai começar a sofrer. Não é nessa sequência. As coisas acontecem, mas não é nessa sequência que muitas pessoas passam para os outros, sabe? Então, assim, o trabalho voluntário, quem sabe ajudar mais, prestar mais atenção, né? Procurar uma casa espírita, conversar. Mas isso quando se prolonga, né? Beleza? Que bom. Então aqui nós temos os arquitetos, que são os verdadeiros programadores, são técnicos espirituais. Imagina, gente, se nós temos cientistas, se nós temos pessoas sábias, se nós temos pessoas com muito conhecimento no nosso planeta, encarnados, vocês imaginam os ícones espirituais que existem por aí, no mundo espiritual. Quantos seres de conhecimento, realmente, da vida, da realidade, do planejamento existe no mundo espiritual? Jesus e sua equipe, não é verdade? Bezerra de Menezes, né? Eurípides Barçanufo, enfim, Lins Vasconcelos, são tantos ícones do espiritismo. São trabalhadores que, ao contrário do que muitos pensam, desencarnaram, estão trabalhando 24... Gente, no mundo espiritual, morreu, descansou. Vou deixar um vácuo aí. Na verdade, aí que a coisa... Né? Então, assim, quem pensa, descansou. Não, gente, bem pelo contrário. Lá que a gente vai entender o que é realmente trabalhar, e melhor, trabalhar aí sim, não para o corpo físico, não só para a matéria, como muitos direcionam aqui, não é verdade? Não que não seja certo, é necessário, mas lá a gente vai ver que muitas coisas, e o que mais acontece no mundo espiritual é o arrependimento. É o arrependimento de ter perdido tempo em tantas coisas. A gente que conversa com os espíritos, a gente nota na prática como eles se arrependem do tempo perdido com coisas que hoje, para eles, não significam nada. Porque, na verdade, vocês podem tirar essa conclusão também. O que nós levamos, gente, quando desencarnamos? Quem acredita na vida após a morte? Eu acho que todos vocês aqui devem acreditar. Todos vocês da internet também. O que a gente leva? Será que os faraós lá que colocavam o dinheiro, os seus... O que eles levavam daquilo ali? Gente, um monte de obsessor. Imagina acabar com a vida de tantas pessoas, né? Botar famílias junto, imagina o que arrumavam de obsessor, né? Pô, na verdade, a gente não leva nada disso, meus irmãos. A gente sabe disso. A gente leva sim o que fez aqui. O jeito que pensou, o jeito que agiu com as pessoas, se sorriu bastante, se aproveitou a oportunidade de ajudar que os outros possam ajudar os outros e não impedir. Pô, o cara está se destacando no meu grupo de estudo. Ah, não, vou dar um jeito de apagar o cara. Apagar, que eu estou dizendo? A luzinha dele, pelo amor de Deus. É porque tem uma expressão que a gente não deve apagar a luz dos outros. Muitas vezes nós temos que apagar a nossa luz para que a dos outros acendam. Então, esse apagar é você não ver dessa forma
Que bom ver vocês rindo. Riam mais. Adoro sorrisos. No momento de realmente não apagar a luz dos outros. E sim ficar feliz. E olha, isso é difícil, hein? Consultem a sua consciência. De verdade. Não é essa que a gente usa normalmente no dia a dia. Mas consultem como às vezes lá dentro, quando a gente vê alguém melhor, ou até com uma casa nova, ou né, qualquer coisa nova. Lá dentro às vezes dói, não dói? Ou é só eu que sinto isso? Isso é sinal do que temos que melhorar. Este é o ponto. Esta é a luz que a gente tem que deixar que a outra acenda, porque se você acender, permitir que a luz à sua volta acenda, o universo vai acender a tua luz, vai iluminar o teu caminho. É assim, é dessa forma. Então, nós podemos enumerar, também comentar sobre os espíritos de luz, que muitos dizem, olha, eu estou vendo, a energia é tanta que eu não consigo identificar o rosto, a face desse irmão. É uma energia tão forte. Isso acontece. É falado periodicamente nos trabalhos mediúnicos. Esses irmãos são irmãos que normalmente não utilizam mais os corpos físicos, já estão em níveis evolutivos que não precisam mais voltar ao corpo físico, e eles aí sim entenderam o que é amar, né? E estão em volta do nosso orbe, auxiliando quem quer ser auxiliado. Então, são espíritos que muitas pessoas até confundem com asas, devido à nossa ligação religiosa, de várias e várias encarnações dos anjos. São anjos, sim, são anjos. Nós não utilizamos no Espiritismo essa expressão, mas são anjos, sim, porque eles já passaram por degraus que nós estamos muito distantes ainda, acima. Então, eles já têm o amor incondicional normalizado dentro deles. E com isso, eles aprenderam a dominar as energias da natureza. E com isso, eles vêm aqui, sabe o quê? Nos proteger. Impedir, dar tempo para nós cair, bater o queixo, o nariz, levantar, bater o queixo, até que nós aprendemos, vou parar de agir dessa forma e vou agir daquela forma, porque isso aqui eu estou quebrando o nariz a minha vida toda. Aí eles vão lá e... Mais uma coisa, ele armazenou no seu HD universal, que vai ser eterno. Então, aquilo ele não vai mais repetir. E é assim. Então, nós temos também, aí, numa sequência, né, descendente, o mentor do grupo. Todo grupo mediúnico tem um mentor. Seria, digamos assim, o responsável, o coordenador desse grupo. Vocês podem até se perguntar, ou aproveito para questionar, como é que funciona essa hierarquia? O cara recebe um crachá e diz assim, eu já estou há 200 anos trabalhando pelo próximo, então eu estou nível 3 estrelas. Então eu sou um espírito de luz. Aliás, né, os espíritas, alguns espíritas ainda, né, existe até um lugar especial no mundo astral, né, no mundo espiritual, especializado em receber esses espíritas, né, de carteirinha, né? Existem equipes especializadas, porque muitos espíritas estudam tanto a teoria e chegam na hora da prática, nada, vêm aqui num lugar na frente, falam um monte de coisas, encantam as pessoas, saem daqui e chutam o cachorro bem na frente da casa dele, ali não dá nem tempo de ir para a rua. E aí, porque as pessoas acabam adorando e seguindo, né? Não existe adoração no Espiritismo, mas infelizmente muitas pessoas ainda pensam dessa forma, mas se aceita, porque é um estágio. Aí o que acontece? Quando desencarnam, vão lá e já chegam, né? Mentalmente já criam até aquele crachá, né? Doutor não sei o quê. Sou doutor não sei o quê. Aí chegam lá, energeticamente já nem passa aquela barreira, porque tudo é energético. Não existe aquele homem com a chave ali dizendo assim, você vai por aqui, você vai por ali. Não é assim que funciona. Né? Num estudo mais aprofundado, nós podemos conversar sobre isso. Nós vamos energeticamente para o lugar que nós estamos. Ponto. Sim? Uma pergunta vinda da internet aqui, do Manolo. Se os anjos da guarda nos amam porque já foram nossos parentes?
Quem perguntou? O Manolo. Manolo? Legal, Manolo. Em muitas situações, Manolo, pode ser. Podemos ter. Porque assim, os laços são eternos. O incrível, tem pessoas que dizem assim, Manolo, perdi a minha mãe. Perdi o meu cachorrinho. Fica mais leve, né? Não menos, né? Mas também. Perdi. Essa concepção normal que muitos ainda trazem de perder. Na verdade, nós não perdemos nada, meus irmãos. Nós estamos dando a oportunidade de um ciclo cumprido, sendo efetuado, feito, e dar a oportunidade de um outro ciclo começar. Porque assim, nós temos um determinado número de matérias a passar, como numa escola. Enquanto nós não passamos em todas as matérias, esse ciclo não termina. Então, ora aqui, fazendo um estágio, uma pós-graduação, voltamos para cá, vestimos, muitas vezes esquecemos de quase tudo que estudamos, conscientemente, mas está lá dentro. Se nós buscamos através da mudança, isso vem e superficializa e nos tornamos pessoas melhores rapidamente. Se nós não queremos fazer isso ou lutamos contra, vai demorar mais tempo. Então, na verdade, esses laços realmente são eternos, Manolo. E nós temos famílias enormes de parentes espirituais, tanto que nunca ninguém desencarna sozinho. Mesmo os irmãos em estados evolutivos, em níveis energéticos baixíssimos, né? Lá do lado deles, embora eles não consigam enxergar e nem sentir, sempre tem algum parente espiritual o aguardando. Então, isso é uma boa dica para quando a gente desencarnar. Lembre que alguém está do lado. Ajuda a acender uma luzinha mais rápida. Mas não chamando ninguém de um nível evolutivo inferior, tá? Por favor. Mas, na verdade, o que eu quis dizer com isso, já lhe atendo. Ninguém está sozinho nunca, sabe, Manu? E essas famílias, como a gente disse nos slides anteriores, nós vamos trocando. Ora, nós estamos no mundo espiritual, evoluindo lá, e ora, nós estamos no mundo físico. E outros que já estão no nível evolutivo, exemplifico a mãe de André Luiz, quem assistiu o nosso lar. Ela já não estava mais encarnada no corpo físico, mas veio visitar e auxiliar o filho, quando ele precisou. E, indiretamente, ela foi a precursora de todo aquele merecimento que ele teve nos atendimentos. Ou seja, pela intercessão, que é um outro capítulo e um outro estudo, faz com que algumas coisas acelerem quando nós temos o merecimento. Então, sim, muitos são famílias espirituais. Agora, tu tem que se perguntar o seguinte, Manolo, por que eles estão no nível evolutivo superior, muitas vezes, do que o nosso? Consegue responder, amigo? Porque as escolhas deles foram diferentes da nossa. Nós preferimos, porque todos nós partimos do mesmo princípio, sabemos disso. Então, a velocidade que cada um vai alcançar esses níveis evolutivos depende de quem? De nós mesmos. Então, pelas suas escolhas pessoais, cada um vai acelerando a sua evolução, às vezes deixando alguns irmãos para trás, porque nós não podemos carregar o outro nas nossas costas, saibam disso. Nós podemos dar alguns passos, sim, levando ele para auxiliar, devemos fazer isso, mas vai chegar um momento que esse irmão, que ainda não tomou as mesmas decisões nossas, vai ter que andar pelos seus próprios pés. E aí, o que a gente vai fazer? Continuar fazendo, intercedendo, trabalhando mais no mundo espiritual ou no mundo físico, para que energeticamente esse irmão consiga enxergar o que a gente já enxergou. Então, alguns estão em níveis um pouquinho superiores ao nosso e nós em níveis inferiores. Espero ter respondido, amigo. Então, nós temos os mentores do grupo, né, que a gente já conversou, são os que realmente estão ali respondendo pelo grupo, porque vejam, a hierarquia também existe ali. E eu até tinha questionado no início, como funciona essa hierarquia, pessoal? Intelecto moral. Ou seja, as pessoas não estão naquele lugar porque foram colocadas lá. Num determinado patamar evolutivo,
as pessoas sentem automaticamente, energeticamente, pelos seus atos, assumem as posições que acham que são capazes de executar, mas executar. Porque no mundo espiritual não tem, vou dar uma engembradinha para funcionar aquela coisa. Não. Se marcou 9 horas uma reunião, vai ser 9 horas uma reunião. Se ofereceu para fazer um trabalho em função de alguém, e o cara lá no encarnado é difícil, ele vai continuar enquanto for necessário. Por isso que muitos nos seguem 1 vida, 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas, 5 vidas, 6 vidas, 7 vidas, 8 vidas. Eu vou parar aí para algumas pessoas não acharem que eu estou exagerando. Muitas vidas. Né? Estão sempre tentando, esperando que nós encontremos aquela luzinha e a nossa modificação por nossos trabalhos. Então, é intelecto moral, ou seja, se alcança através do trabalho e do conhecimento. As coisas se encaixam. Sim, amigo, só pega o microfone, por gentileza. Amigo ou amiga, não vi? Amigo, desculpa a demora, tá? Boa noite, Luciano. Boa noite, meu irmão. A minha pergunta é a seguinte. Tens falado que quando a pessoa desencarna, normalmente o mentor espiritual, algum parente, algum amigo, está esperando ele. É possível que, em vez do mentor espiritual, seja o obsessor esperando? Te faço uma outra pergunta. Com quem tu andavas antes? Né? Esta é a pergunta básica que a gente deve fazer. Tu quer saber com quem tu vai te encontrar? Te pergunta com quem tu andas. Entendeu? Se você vive num grupo de energia muito... Pode trazer 2 pilhas para mim, então? Se você, por exemplo, vive em sintonia com energias baixas, o que vai acontecer? Certamente você vai, quando desencarnar, falando você, desculpa, tá? Tem que falar de uma segunda pessoa. Mas quando desencarnar, você energeticamente vai ser levado para um lugar similar, onde outros que vibram na mesma frequência também estão. Vai ser colocado ali. Tu vai te acordar ou não naquele local. O que vai acontecer? O teu mentor de amor vai se afastar? Não. Então coloca aqui. Vai se afastar? Não. Ele vai estar ali do teu lado. Mas sempre acontece que, quando nós vibramos em energias baixas, os espíritos, quando vibram em energias baixas, nós não enxergamos as energias elevadas. E isso acontece na nossa vida física também. Notem, quando nós estamos muito intrigados, eu estou certo, eu estou cheio da razão, gente, pode vir até o papai e a mamãe da gente. Não, eu que estou certo. Imagina isso no âmbito espiritual. Então, na verdade, obrigado. Vou fazer um teste. Está me ouvindo agora? O microfone? Tá, obrigado. Obrigado, Diego. Então, assim, dependendo do que você esteja, vai ter... Lembra do Ghost? Do filme Ghost? Mais ou menos assim. Sabe aquela hora do espelho, do vidro lá, que cai o vidro, né? Aquela cena meio forte. Mas quem estava esperando eles, né? É claro que não vem uma sombra, embora existam muitas sombras, né? Mas é mais ou menos dessa forma que funciona. Mas mesmo eles, nos lugares onde eles se encontram, eles acabam sendo ajudados mais dia, menos dia. Entendeu? Então, essa é o grande lance desta perfeita engrenagem que a gente chama de luz maior do universo, Deus, enfim, todo esse mecanismo. Todos nós um dia seremos felizes. Essa é a parte boa. Né? Agora, a velocidade para ser feliz, cada um de nós está escolhendo a todo momento. Oi? São 9h10 da noite? Legal, hein? Ainda bem que tem alguém que me dá luz lá de fundo.
Bom, pessoal, como se já... essa exposição faz parte de um seminário, né? Então, eu imaginei que, principalmente se tivesse a atuação de vocês, das pessoas, que o negócio ia estender um pouco. Então, a gente já preparou fazer isso em 2 partes, para que eu não tivesse que abalar o conteúdo, que é muito rico nos próximos slides. Vou ter que passar mais rápido, senão vamos fazer em 3 pedaços, que não é o ideal. Mas, então a gente vai fazer numa terceira, na semana que vem, a continuação dessa nossa conversa, né? Vamos parar no mentor do grupo e espero ver essa casa novamente cheia aí, com um monte de gente. Sim, por favor. Eu gostaria de fazer uma... Sim, por favor. Boa noite. Boa noite. A gente falou em desencarnou, amigo, parente, ou a pessoa com quem a gente amou, mas está esperando agora, eu ia falar o contrário. Como, por exemplo, a possibilidade de reencarnar a nossa própria família, um ente querido, por exemplo, da mesma geração. Se eu tivesse convivido com a minha avó, minha bisavó, e que reencarnou da minha filha. Sim. Qual é o fundamento dessa observação? Maravilhosa a tua pergunta. Maravilhoso. Mais uma vez, o amor ali se faz presente. Porque tudo é muito perfeito, sabe? A gente acaba estragando. Nós é que estragamos. Mas essa energia que nós estamos inseridos, Deus, né, é perfeito. Cada vez a gente trabalha mais, a gente nota, tá sacaneando. O microfone, tá? Não é você. Cada vez que a gente trabalha, a gente vai tendo essa certeza mesmo. Então, o que acontece num caso desse? Muitas vezes, nós ou ela estamos em energias muito diferentes um do outro. Então, muitas vezes, por pedido mesmo dessa mãe, dessa vozinha que está no mundo espiritual, ela sente que ela vai poder adicionar muito numa encarnação junto com essa pessoa, porque ela já conseguiu estudar, ela já sente o amor dentro dela, que são os laços eternos, não é? Existe um livro maravilhoso com esse nome também. Então, na verdade, já existe uma união de amor ali. Então, nesse caso em que esse espírito já esteja num nível evolutivo um pouquinho superior, né? Porque ninguém está muito longe um do outro, não, gente. Ninguém aqui é superior ao outro a ponto de dizer, eu sou bom, né? Mas, claro, existe uma sequência evolutiva. Então, o que acontece? Os arquitetos espirituais, através de uma programação por merecimento, ou da avó, ou de ambos, acabam sendo colocados a reencarnar novamente juntos. Assim como também, acrescentando, acontece ao contrário. Nossos maiores desafetos normalmente são colocados, sabe aonde? Na casa do vizinho? Também. Porque às vezes nós brigamos com o vizinho, mais do que o normal, né? Mas na maioria dos casos, não é para todos, né? E também são colocados os que a gente ama. Mas na maioria dos casos são colocados os nossos desafetos sob o nosso teto. Por quê? Porque nós vamos ter a chance de o que nós não fizemos na vida anterior, né? Talvez deixamos de ajudar mais, de amar mais, ou de ouvir mais, ou de estender mais as mãos. A providência, essa energia perfeita, nos traz uma nova vida juntos, para que nós possamos notar e aí sim fazer a coisa diferente, sermos pessoas melhores e reequilibrar essa energia que muitas vezes nós mesmos geramos. Entendeu? Obrigado. Gente, a energia que vocês estão emanando é impressionante. Eu estou, assim, parece que eu estou anestesiado no bom sentido, assim, recebendo uma dose de energia maravilhosa. Isso me deixa muito feliz, porque esta casa, que é uma casa que tem 7 meses, desculpe. 7 meses apenas, iniciou com um grande coração. Tanto que é o nosso símbolo, um coração que vibra, que expande e que abraça. E como eu vejo as coisas darem certo, como uma gotinha desse trabalho, né? Como mais um que está aqui unido com muitos outros que estão aqui atrás, né?
é só agradecimento. E essa energia vocês têm certeza. Enquanto nós estamos aqui, eu aprendendo com vocês e vocês aprendendo comigo, essa energia que vocês estão gerando aqui está sendo utilizada para ajudar muita gente. Esse que é onde mais de um está reunido, lá estarei. Isso foi ele que disse, não foi eu. E essa energia condensada aqui, meus irmãos, é impressionante. Ela se propaga. Se eu pudesse descrever o que é visto, o que envolve o planeta, depois de um trabalho como esse, é impressionante. Sabe qual é o problema? Porque nós não estamos ainda resolvidos nesse planeta? Porque as pessoas não fazem isso que nós estamos fazendo. Nos reunir num objetivo, num foco. Nesse caso, aprendermos, falarmos sobre amor, entendermos as ferramentas para ajudar a nós mesmos e aos outros. Agora imagina se nós conseguimos unir pelo menos mais da metade desse planeta com essa intenção. Gente, a espiritualidade só iria ficar manipulando as energias e dizer assim, ó, acabou-se a tristeza, acabou-se o sofrimento, acabou-se a mão. Mas nós vamos chegar lá, tá? Fechamos nossos olhos então. E agradecemos a Jesus, querido amigo, modelo e mestre, porque sabemos que você está conosco, que você está em nossos corações, que seus representantes, esses irmãos queridos, nossos mentores, os trabalhadores espirituais, os trabalhadores desta casa, também, nesta união de amor, de paz e de respeito, fazem parte desse estudo desta noite. Peço a você, amigo Jesus, que cada um que sair dessa casa hoje possa levar a tua luz acesa ainda mais e compartilhar por todos os lugares que forem, suas casas, suas famílias. Que vocês que acompanham, e não menos importante no que se diz a energia, que não existe distância, sintam em seus lares, onde quiser que estejam nesse momento, esta mesma energia aquecer os seus corações. Porque no mundo espiritual, a distância não existe. Existe sim o direcionamento e o objetivo e o amor que colocamos. O resto acontece. Encerramos então esse encontro de amigos, de irmãos que buscam a paz, o amor e o entendimento, esperando encontrá-los em desdobramento para aprendermos juntos e também fisicamente na semana que vem. Que Jesus esteja com todos nós, que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Nós temos o passe, hoje nós vamos ter que sair pela parte lá da rua. Muito obrigado pela oportunidade.